não entra para fazer nada de bom. Ele entra para matar, roubar e destruir, como está escrito em João 10:10. Que o inimigo é dessa forma. E mais nada é a função dele, a não ser essa. E nesse dia, quando o Senhor, quando o inimigo no céu, diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então nós sabemos que ele está rodeando a terra, ele está nos ouvindo, ele escuta o que nós falamos, o que nós clamamos. Por isso, às vezes, eu até evito de falar essa palavra, porque até mesmo se chamar, ele aparece, porque ele está buscando essas brechas. Agora, o que aconteceu com Jó? Jó era um homem, como nós sabemos, um homem bem sucedido, de uma boa família, de uma criação de gado, de animais. E quando Jesus, ele estava quando foi chamar aquele povo, que ele foi junto, que Jesus perguntou, que ele estava rodeando a terra, ele estava observando. Quando Jesus perguntou: você viu meu servo Jó? Sim, ele viu. Ele perguntou ainda como ele estava. Ele está bem, porque ele tem recebido as bênçãos, recebido tudo, uma família bem estruturada, tem tudo o que ele quer, está tudo bem. Foi quando nós sabemos que Jesus permitiu que ele tocasse em Jó, mas não tirasse a vida. Ele tocou na vida de Jó. O que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Ele só não tirou a vida, mas tirou a vida dos filhos dele, dos animais que ele tinha. Ele acabou com a família por inteiro e ainda colocou enfermidade dos pés à cabeça. Ele tocou em Jó. E Jó, ele mesmo assim, ele não deixou de... Ele mesmo assim, ele não deixou de adorar a Deus. Aí, como é que pode? Uma pessoa muito rica, porque ele era considerado uma pessoa rica, e foi dormir rico e acordou pobre. Isso foi o que aconteceu com a vida de Jó. E aqui nós temos aqui mais uma passagem que diz assim, tudo ainda nessa parte na parte de Deus, que fala sobre a paciência, como a paciência de Jó. Porque como ele foi um homem muito paciente, e ele chegou a esse ponto que ele chegou a ficar sem nada, sem filho, sem a fortuna que ele tinha, e a própria mulher dele falou, em outras palavras, que se ele ainda ia adorar a esse Deus dele. E foi quando ele falou que ia continuar adorando, porque da maneira que Deus deu aquelas fortunas, deu riqueza para ele, ele também é o mesmo Deus que poderia tirar o que ele deu. E quando ela falou que ele poderia desconsiderar esse Deus e amaldiçoar-se a Deus, foi quando Jó falou que isso era coisa de uma pessoa louca. E realmente é mesmo. E Jó estava ali, numa situação que ele se encontrava naquela pobreza. Ele estava na cinza, se coçando com um caco de telha, que é o que a Bíblia fala. Igreja, olha que situação, mas mesmo assim ele não deixou de adorar a Deus. E assim somos nós, não podemos nunca deixar de adorar a Deus. E aqui, igreja, por último, que diz assim, a minha Bíblia diz, em Isaías 59, primeiro, que é pela iniquidade que se faz a separação entre o homem e Deus. Mas Jó, ele não foi essas pessoas desobedientes, ele foi sempre obediente. E em Eclesiastes em 11 primeiro, ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, que mais cedo ou mais tarde ele o achará. E depois que achar, lança por mais
8. E em Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho retribuído a cada um segundo as suas obras. E em continuação, no 21, verso 5, e aquele que está assentado no trono disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e a quem tem sede darei de graça da fonte de água viva, para os que buscam com seriedade. E a palavra de Deus diz aqui também, em Tiago 12, está escrito, como já foi falado aqui, que eu já ouvi aqui hoje: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. Então, o que podemos aprender com essa palavra é que em qualquer situação nós temos que ter paciência, ser paciente, e em qualquer situação adorar a Deus. Se está sofrendo, busca a Deus. Se está algo que deu certo, louvar a Deus. Mas nós o que devemos fazer nunca é de deixar de buscar esse Deus e agradecer a Deus, a Ele em todos os momentos de nossa vida, porque Deus, Ele é misericordioso e bondoso para com tudo, todo o tempo. Ele nos dá livramento durante o dia, dormindo. Em qualquer situação, Deus, Ele está nos livrando. Mas o que precisamos de fazer é o que? Ser paciente, esperar pelo tempo. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes nós se apressamos muito, e por muito se apressar, às vezes as coisas não vêm com a perfeição que Deus tem. Mas se nós buscar a Ele e não sair do foco e acreditar, basta crer. A palavra de Deus diz: basta crer, acreditando, que por pouco que seja a nossa fé, mas já é o suficiente para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, né, igreja? Eu agradeço por essa oportunidade e peço que Deus abençoe a igreja, nossos familiares, que Deus nos conceda uma semana abençoada, uma semana próspera, que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Assim, eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém?